Sejam bem-vindos a mais esta aula. Hoje é a segunda aula de Entendendo a Adoração no Templo, com a nossa querida irmã Simone Chagas, que é a nossa professora. Para começar, vou pedir então para Letícia fazer a oração inicial para nós. Pode ser, Letícia? Pode sim. Perfeito, obrigado. Irmã Simone, o tempo é seu, então. Obrigada, Anderson. Então, para começar a nossa aula, eu vou compartilhar minha tela. É possível, Anderson, compartilhar? É sim. Isso. Vocês estão vendo a tela? Pra mim não tá aparecendo. Ainda não. Também não. Deve estar carregando, né? Ainda não apareceu ainda. Peraí, deixa eu ver. Agora sim, está aparecendo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Melhor deixar assim mesmo, né? Dá para vocês verem, né? Então, para começar, eu gostaria que alguém lesse o tema da nossa aula de hoje. O que é um templo, ordenanças e convênios? Pronto. Então, eu já inicio a nossa aula hoje perguntando para vocês qual a definição de vocês de que é um templo, ordenanças e convênios. O que é que vocês entendem aí dessas duas perguntas que eu acabei de fazer para vocês? Aí, o que é que vocês Bom, dizem? é um templo é um local sagrado, né? É a casa do Senhor, onde nós fazemos convênios ainda mais sagrados que vão nos ajudar a voltar à presença dele junto às nossas famílias e vão nos ajudar a coligar Israel tanto deste lado quanto do outro lado do véu. E ordenanças e convênios são promessas, né? Promessas que nós fazemos a Deus, compromissos que nós fazemos com Ele de levar o seu nome, guardar e seguir um caminho em retidão, sempre magnificando o nome dele, representando Ele e nos esforçando para sermos cada dia mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado. Quem dá mais? Alguém mais gostaria de comentar? Fazer um outro comentário? Irmã, Sim, pode falar, Iago. é, então, ordenanças seriam as ações físicas que nós fazemos que representam os convênios que a gente faz. Convênios seriam, por exemplo, quando a gente toma o sacramento e nós prometemos tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo e ah, então há as promessas e as ações e as ordenanças são as coisas físicas relacionadas a essas promessas e ações, entende? Não sei se eu expliquei bem. Exatamente isso. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Dá para ler para mim aí, Iago, essa citação? Vê se você consegue ver. Deixa eu ver se eu baixo um pouquinho mais aqui. Dá sim. Os templos são literalmente a casa do Senhor. São lugares sagrados de adoração onde as pessoas fazem convênios sagrados com Deus. Como é uma solene responsabilidade fazer convênios com Deus, as pessoas não podem entrar no templo para fazer sua investidura ou ser selado no casamento
para a eternidade, até que tenham preparado plenamente e sejam membros da igreja por pelo menos um ano. Ao longo da história, o Senhor ordenou a seu povo que construísse templos. Hoje, a igreja está construindo templos em todo o mundo, tornando as bênçãos do templo disponíveis para um maior número de filhos do Pai Celestial. Muito bem. O que nós podemos aprender aí nessa citação? Irmã, Oi? eu consigo ver aqui três coisas. A primeira é o que é a casa do Senhor, né, os locais sagrados de adoração em que fazemos convênios. O segundo é o fato de que nós precisamos estar preparados para fazer esses convênios. O terceiro ponto seria o fato de que a igreja ela está avançando a obra dela, construindo novos templos para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas ordenanças. Muito bem. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Sim, irmã, esses dias eu comecei a ouvir um podcast que eu encontrei na Biblioteca do Evangelho, se chama O Templo de Navu. E eu estava ouvindo e pensando em como era interessante que eles tinham que construir o templo e eles já precisavam sair de Navu, eles tinham feito um tratado para sair de lá porque já tinha turbas perseguindo eles. Então, mas antes de ir, eles iriam dedicar o tempo e para poder fazer ordenanças e assim seguir, né, o rumo para o oeste. E eu fiquei pensando, eles estavam construindo para abandonar depois. Então, como era isso na cabeça deles? Mas as ordenanças, os convênios que eles fariam no templo eram tão importantes que valia a pena todo o sacrifício. Imagina quanto eles deram para poder construir o templo naquela época, eram os recursos deles, né? Então, de tempo e de tudo. Mas eles construíram o templo de Navu, muitos santos receberam ah, suas vestiduras, enfim, fizeram as ordenanças, fizeram os convênios sagrados e puderam ter essa força para poder prosseguir na caminhada deles. Então, eu tenho aprendido muito com esse podcast, são apenas 8 episódios, mas da importância do templo, né? De como hoje nós temos aqui o de Belém, eu sou muito, muito grata por isso, eu sempre fico pensando nisso, como ele está tão perto de nós. E assim como as pessoas valorizavam o templo naquela época, e tendo construído mesmo para entrar uma vez lá, eu tem me ajudado a poder valorizar o que nós temos hoje tão perto e podendo estar lá muitas vezes. Muito bem. Eu lembrei, a nossa última aula, nós falamos disso, né? Nós falamos de quanto a tristeza que eles sentiram quando o Brigamião falou que eles precisavam deixar o tempo. E o Brigamião saiu, foi embora. Ele pensava que eles iam também embora, mas eles continuaram ali. Ele diz que naquela noite muitas pessoas fizeram seus convênios, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês que o templo literalmente é a casa de Deus, é a casa do Senhor, né? Na aula passada a gente viu muito isso, ouvi as experiências de vocês, que vocês já estiveram na casa do Senhor, e essa aula de hoje também nós vamos aprender a importância do templo em nossa vida e de como os convênios que nós fizemos lá no tempo que nós pode nos ajudar na nossa vida diariamente, tá bom? Quem pode ler para nós, por favor? Vocês conseguem ver? Quem pode ler? Eu posso. Os Pode ler. templos são lugares de aprendizado. Seu principal propósito é prover as ordenanças necessárias para permitir que os filhos de Deus voltem a habitar com ele. As ordenanças do templo conduzem às maiores bênçãos disponíveis por meio da expiação de Jesus Cristo.
Muito bem. E aí, quando foi que vocês viram isso acontecer na vida de vocês? Quando foi que vocês viram o aprendizado que vocês têm nesse lugar e a ordenança ser uma bênção na vida de vocês? Que vocês possam voltar de novo a viver com Deus. Irmã, Sim, é, pode falar. então, eu tenho uma experiência que eu gosto muito, que quando eu estava fazendo minhas aulas da universidade, tinha uma classe que eu estava tendo muita dificuldade com essa classe. Inclusive, eu precisei repetir essa classe. E eu decidi ser oficiante no templo aqui. E com a crença de que o Senhor ia me abençoar com o aprendizado espiritual, mas também me direcionar e me fortalecer no meu aprendizado físico na universidade. E eu consegui, depois que eu me tornei oficiante e consegui ser fiel toda semana, eu consegui passar na minha classe que eu estava tendo muita dificuldade, e inclusive as outras também. Então, eu tenho testemunho que a gente pode receber aprendizado físico e espiritual quando a gente coloca o tempo como prioridade. Nossa, Iago, muito obrigado pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, né? E enquanto o Iago falava, meu coração assim enchia de alegria. E é exatamente isso, né? As bênçãos que, quando nós priorizamos, e eu tenho certeza de que não foi muito fácil para o Iago tomar essa decisão, porque é algo que é difícil, mas eu sei que para ele tomar essa decisão, ele com certeza buscou orientação do Senhor. E toda vez, gostaria que vocês aprendessem isso, que toda vez que nós buscamos ajuda e orientação do Senhor, o Senhor ele vai nos orientar, ele vai nos guiar, ele vai nos guiar num caminho que nós possamos depois receber bênção, se fizermos o que ele realmente pede para nós, tá bom? Mais alguém tem algum comentário, algum exemplo igual esse que nós acabamos de ouvir? Irmã, eu queria comentar também de uma experiência que eu tive. Eu lembrei de várias, mas uma mais recente, é, acho que eu estava servindo como oficiante e no final do turno, nós podemos pedir, na verdade, antes para poder ir na sala celestial. E eu tinha pedido e me permitiram. Então, no final do turno, eu entrei lá e eu estava sozinha. E eu pude conversar com o Senhor muitas coisas lá, já que eu estava sozinha, então eu fiquei falando em voz alta. E fiquei conversando com o Senhor. Eu lembro que eu falava muitas coisas e ouvia muitas coisas na minha mente. E eu estava perguntando muitas coisas para o Senhor naquele dia, eu estava falando bastante. E em algum momento me veio à mente uma das respostas, uma resposta à minha pergunta que dizia que uma data específica, no dia 13 de maio, você estava aqui no templo, você me fez uma pergunta e ela já foi respondida. Então eu fiquei muito maravilhada naquele momento. Aquele pensamento vinha, a data específica, tudo na minha mente e naquele momento eu pude sentir muita paz. E esse é um dos exemplos que eu já tive de aprendizado no templo. Mas como temos falado desde o início da aula, é a casa do Senhor. E quando nós dizemos que é a casa do Senhor, é onde o Senhor habita. E é onde nós podemos conversar com Ele. E nós vamos falar e nós precisamos também ouvir. E é um momento de aprendizado, é um momento de paz, é um momento de forças também. Porque a partir daquela resposta do que o Senhor abriu meus olhos, eu pude me sentir bem. Eu pude conseguir continuar com a minha vida, eu obtive uma resposta. Então, é maravilhoso poder estar lá e ter essas experiências. Obrigada, Alessandra, por compartilhar essa experiência maravilhosa conosco, né? Eu sei que o Senhor, ele revela muitas coisas para nós. E às vezes a gente quer que seja de imediato, e às vezes é de imediato, como você percebeu, né? Mas algumas vezes demora também um pouco, né? E às vezes não é nosso desejo, é o desejo dele, tá bom? Mas alguém gostaria de
compartilhar conosco alguma experiência, algum testemunho que obteve? Emily, você pode ler para nós? Emily? Alguém pode ler? Quem conseguir, está vendo aí, pode. De repente a Emily não está podendo falar. Irmã, posso ler? Pode ler. Uma ordenança recebida no templo se chama investidura. A palavra investidura significa dádiva, e a investidura no templo é realmente uma dádiva de Deus. A ordenança consiste de uma série de instruções e inclui o convênio de a pessoa viver em retidão e seguir as exigências do Evangelho. A investidura concentra-se no Salvador, seu papel no plano Pai Celestial e o compromisso pessoal de cada membro de segui-lo. Outra ordenança do templo é o casamento celestial. Nessa ordenança, marido e mulher são selados um ao outro para a eternidade. Um selamento realizado no templo dura para sempre, se o marido e a mulher forem fiéis ao convênio que fizerem. E aí, Iago, o que você pode comentar conosco? Vocês também em classe, o que é que vocês podem comentar em relação a essa citação que ele acabou de ler? O que chama a atenção de vocês aí? Bom, com relação à investidura, é engraçado porque na primeira vez que eu fui no templo, eu não entendi nada, não entendi muitas das coisas, mas à medida que eu frequentei o templo mais comumente, mais frequentemente, eu recebi mais entendimento sobre o que era a investidura, sabe? E sobre como se a gente seguir esses promessas que a gente faz lá, é uma proteção para a gente na nossa vida, sabe? Muito bem. Alguém mais gostaria de contar a sua experiência ao receber sua investidura? Quem estava na aula, todos que estão aqui estavam na aula passada, onde eu passei o vídeo sobre a investidura, os convênios feitos no templo. Eu estava. Vocês lembram o quão simples, mas o quão sagrado é a investidura e aquele momento de nós estarmos lá com o Senhor, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês que realmente a palavra investidura ela significa dádiva. E comigo não aconteceu muito diferente do que aconteceu com o Iago, né? A primeira vez que eu fui fazer a minha investidura, eu chorava muito, tremia muito e não consegui realmente aprender muitas coisas, mas depois, com a frequência ao tempo, eu pude realmente aprender muitas coisas. E a cada dia que você vai ao templo, a cada vez que você frequenta o templo, você aprende um pouco mais. Você está sempre aprendendo, você nunca para de aprender. Mas eu gostaria que vocês entendessem que a nossa investidura é um compromisso pessoal nosso com o Pai Celestial, né? É um convênio que nós fazemos com Ele, né? E que é muito importante também as ordenanças do selamento no templo, né? Então, é algo bem maravilhoso se, ele fala bem no finalzinho, se o marido e mulher forem fiéis aos convênios que fizeram, né? O presidente Nelson, ele, né, nesse discurso, o templo é o nosso alicerce espiritual, nós até vimos parte desse discurso na aula passada. Tem um vídeo que a gente passou, se eu não me engano, eu passei esse vídeo na aula passada, mas eu gostaria de repetir. Anderson, eu não sei se dá para te passar aí o vídeo do presidente Nelson mostrando o alicerce do templo de Salt Lake. Dá para colocar, Anderson? Só um minutinho. Tá. Enquanto ele procura lá, alguns de vocês quer fazer algum outro comentário em relação à investidura de vocês? Irmã, eu
amo muito a Investidura, não sei explicar, por mais que seja um filme que demore muito. Mas é, antes de ir para a missão, eu tinha muito desejo de fazer Investidura antes de ir para o CTM, porque eu queria poder me concentrar na Investidura. E eu tive a oportunidade de fazer um ano antes de ir para a missão. Fiz em Recife. Eu lembro, eu lembro que eu ficava muito tranquila, eu fiquei maravilhada. E eu só estava bem passiva naquele dia, recebendo tudo o que estava acontecendo. E eu lembro que eu aprendi nesse dia, aprendi uma coisa que ficou marcado na minha memória para sempre. Foi uma palavra específica durante o filme que me fez ter um entendimento maior sobre o plano de salvação, que eu nunca tinha pensado antes. Então, foi muito especial para mim. Eu lembro que depois nós fomos em caravana, né? E quando voltamos de lá de Recife, me veio um hino na cabeça sobre convênios e sobre permanecer firme nos convênios e tudo mais, que tinha tudo a ver com o que eu estava sentindo em relação à investidura. Eu lembro como eu me senti pura, como eu me senti limpa, como eu me senti feliz. E naquele dia, do dia da minha investidura que eu saí da sala, lá eu fui, acho lá pra frente, pra recepção do templo. Uma amiga que tava no batistério, ela me viu e ela disse: Nossa, tu tá brilhando. É como se tu tivesse, como se tivesse uma luz em ti. E eu senti exatamente aquilo. Eu me sentia diferente. E como fala na investidura, nós somos investidos de poder. Eu pude sentir muito isso na primeira vez que eu fiz investidura, mas eu posso sentir ao continuar frequentando o templo, né? Que o poder, a força que eu recebo lá, é só assim que eu consigo prosseguir, muitas vezes nas dificuldades. Muito bem, Alessandra. Muito obrigado por esse testemunho, né, por essa linda experiência, né? Realmente é uma dádiva do Senhor. E eu não tenho dúvida que realmente você estava repleta do Espírito do Senhor. Tá bom? Ivan? Oi, Iago, pode falar. Eu gostaria de prestar meu testemunho a respeito da importância de a gente voltar ao templo e fazer o trabalho pelos nossos antepassados. A gente tem a oportunidade de abençoar a vida deles, mas também fortalecer nossa própria investidura, o selamento, o nosso próprio selamento. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer o selamento da minha avó e do meu avô. E eu estava indo para lá esperando que eu fosse ter uma experiência muito boa com eles dois, especialmente porque o meu avô, ele morreu quando minha mãe estava na barriga. Então, minha mãe não conhecia o meu avô, eu não conheci. Mas, curiosamente, eu senti uma experiência muito forte, um testemunho a respeito do selamento do templo, com um casal que estava lá. Eu não estava esperando isso, mas me deu um testemunho bem forte, sabe, sobre o trabalho vicário pelas pessoas no outro lado do véu. E eu testifico que é, as pessoas do outro lado do véu, elas estão com tanta ansiosidade para receber essas ordenanças como nós. É verdade. Exatamente isso que o Iago falou. Eu acho que eu não sei se foi para vocês que eu contei ou se foi na aula de sábado, né? Porque eu ministro essa mesma aula no sábado, mas a última quinta-feira, a quinta-feira retrasada, quando estava oficiando no templo, estava no batistério e o irmão falou, então nos chamou, o coordenador do batistério falou, vendo esse nome aqui? Nós olhamos, era o nome de uma mulher. Aí ele contou a experiência para nós. Ele disse que ele já tinha terminado o batistério, estava limpando, enxugando lá, tudinho. Ele falou que ele viu um barulho de tipo uma moeda batendo nos ferros, né? Aquela batida assim, e eles ficaram ouvindo. Aí ele falou pro rapaz que estava com ele, você está ouvindo? Ele falou, "Tô." Ele disse, vem lá de baixo. Aí ele falou, deve ser algum problema na maquinaria, vamos chamar o engenheiro, né? Vamos chamar o pessoal da manutenção. Aí ele chamou o pessoal da manutenção, um rapaz foi lá, e ele desceu, olha, eu vou descer e vou ver se vou ouvir, vamos fazer silêncio, vamos ver onde está esse barulho. Ele foi na direção das máquinas e ele falou, não é aqui. Ele foi para o outro lado e depois ele olhou, o barulho parou. Aí quando ele olha, no meio dos ferros está um nome, né? E o presidente, chamado presidente do templo,
O presidente Fernandes falou que no sábado anterior um rapaz tinha ido com vários nomes e caiu os nomes. E um desses papéis foi, e ele disse, mais tarde eu mando ver se caiu algum lá para baixo. Só que ele acabou esquecendo. E na quinta-feira, essa pessoa ouviu esse barulho, né? E o irmão falou algo que ficou no meu coração, né? Ele falou, bem claro, isso é algo que a gente sabe, mas naquele momento ele penetrou em mim, né? Ele disse, lembrem-se, não é um papel, são pessoas. Isso é para que nós também possamos lembrar que realmente são pessoas. Eles estão há muito tempo, como o Iago bem falou, ser procurador é maravilhoso. Na nossa árvore, a gente precisa parar um pouco para ver muitos de nossa família estão há algum tempo precisando dessas ordenanças e muitos deles aparecem para nós em sonho ou em estupor de pensamento, mas eles vão dar um jeito de que possam ajudar. Eles pedem ajuda. Vocês conseguem compreender isso? Anderson, você conseguiu o vídeo? Eu te enviei pelo WhatsApp. Para nós. We are looking at the original foundation. Estamos vendo o alicerce original do Templo de Salt Lake. Estou em pé numa área abaixo do que foi a sala do jardim. Ao examinarmos o trabalho habilidoso realizado em todo este prédio, sinto-me maravilhado com o que os pioneiros realizaram. Fico totalmente admirado ao pensar que eles construíram esse magnífico templo há mais de um século, com as ferramentas e técnicas disponíveis na época. Contudo, muitas décadas depois, ao examinarmos o alicerce mais de perto, podemos ver os efeitos da erosão, rachaduras nas pedras originais e falta de estabilidade na alvenaria. Agora, ao testemunhar o que os engenheiros, arquitetos e especialistas em construção podem fazer para reforçar o alicerce original, fico completamente impressionado. O trabalho deles é surpreendente. O alicerce de qualquer edifício, especialmente de um edifício tão grande quanto este, deve ser forte e resiliente o bastante para suportar terremotos, corrosão, ventos fortes e o inevitável afundamento do solo que afeta qualquer edifício. A complexa tarefa de fortalecimento que está em andamento vai reforçar esse templo sagrado com um alicerce que será capaz de sobreviver ao teste do tempo. Obrigado, Anderson. Eu gostaria, o que vocês entenderam aí desse filme? A gente já passou, a gente assistiu ele na aula anterior, mas eu gostaria de ouvir vocês novamente em relação a esse vídeo. O que chamou a atenção de vocês aí? Irmã, boa noite. Boa noite, Emily. Eu lembro mesmo desse vídeo na aula passada, mas dessa vez o que eu gostei, me chamou muita atenção, foi o fato de o senhor tá tentando consertar, não sei se é essa a palavra, mas é como se ele estivesse restaurando, realinhando um edifício tão importante. E que para mim eu entendo que como uma revelação pessoal, né? Revelação pessoal não, a revelação que a gente tem hoje em dia através dos nossos profetas, né, que o padrão é o mesmo, que antigamente a gente tinha profetas e apóstolos, né, mas que o nosso Deus ele é tão vivo que ele vai atualizando o evangelho, ele não modifica as leis e as ordenanças, mas ele atualiza de acordo com a nossa necessidade, foi algo que foi feito no templo também. Muito bem, Emily. O presidente Nelson, realmente ele falou, ele fala assim, né, como aquele prédio tão grande, né, e aqueles alicerces feitos de pedras fortes, mas com o tempo eles foram cedendo com algumas rachaduras, foi preciso
chamar alguns engenheiros para fortalecer ele. Ele diz que ele foi fortalecido agora para aguentar qualquer abalo, né? E eu fico pensando, e o presidente Nelson, ele diz assim, ele fala algo para nós. Ele diz assim, gostaria de ler para vocês, assim, na íntegra aqui. Ai, deixa eu voltar aqui, que saiu. Mas o presidente Nelson, ele se preocupa para que nós possamos fortalecer o nosso alicerce. E a pergunta que ele faz para nós é como está o nosso alicerce? Como firme está o nosso alicerce em relação à fé? Em relação ao testemunho do nosso testemunho. E essa é a minha pergunta para vocês. Como é que está sendo fortalecido o alicerce de vocês? E aí, meninos, como é que vocês estão fortalecendo esse alicerce de vocês? Irmã, Pode falar. sei que eu já falei demais, né? Recentemente, minha esposa e eu, nós estávamos fazendo uma autoanálise sobre nossa espiritualidade desde que a gente chegou aqui. E a gente percebeu que ao longo do tempo a gente focou muito mais no Vem Segue-me do que no livro de Mórmon. Não que a gente não deva estudar o Vem Segue-me, mas a gente fez uma meta de ler o livro de Mórmon cada dia. A gente percebeu que depois de um tempo a gente não conseguiu fazer. Então nós organizamos a nossa leitura do livro de Mórmon cada dia após a nossa janta. Seria nossa janta física e nossa janta espiritual. E eu tenho percebido uma diferença muito grande na nossa visão espiritual para as coisas, nessas escolhas no dia a dia e nas decisões que a gente precisa fazer. Então, eu acredito que quando nós lemos o livro de Mórmon, a gente tem uma conversão mais profunda. Inclusive, o presidente Benson, ele falou no livro dos Ensinamentos dos Profetas que há uma diferença entre a conversão de um membro da igreja convertido ao livro de Mórmon e a conversão de um membro da igreja quando não é convertido ao livro de Mórmon. Eu acredito que o livro de Mórmon tem um grande potencial para fortalecer o nosso fundamento. Perfeito, perfeito, Iago, muito obrigado. Olha só o que o presidente Nelson diz, que tem tudo a ver com o que você comentou. Ele fala para nós, meus queridos irmãos e irmãs, estes são os últimos dias. Se desejarmos suportar os perigos e as pressões que estão por vir, é imperativo que tenhamos um alicerce espiritual firme, edificado sobre a rocha de nosso Redentor Jesus Cristo. Então, pergunto a cada um de vocês, quão firme é seu alicerce? Que esforços são necessários para o seu testemunho e para a sua compreensão do Evangelho? Gostaria de dizer para vocês, assim como o presidente Nelson diz, na aula passada nós vimos que o inimigo ele vai tentar de todas as maneiras nos derrubar. Né? Ele falou que nós estamos vivendo dias muito conturbados, dias cheios de provações. E ele fala mais uma vez como nós devemos edificar o nosso alicerce. Mas eu gostaria de dizer para vocês que se nós desejarmos, como o presidente Nelson diz, se nós desejarmos suportar esses dias tão difíceis que virão, nós necessitamos firmar o nosso alicerce em Jesus Cristo. E muitas das vezes, para nós fortalecermos esse nosso alicerce em Jesus Cristo, como ele fez a pergunta, e o Iago agora respondeu o que ele está fazendo, né, na vida dele para fortalecer esse alicerce, eu não quero dizer para vocês que é fácil. Às vezes é muito difícil na nossa correria, ter que estudar o livro de Mórmon, ter que estudar as escrituras, ter que fazer oração, são os básicos que nós precisamos fazer, mas eu sei que é possível. Eu sei que se nós nos determinarmos, e muitas das vezes nós precisamos ter uma força que vem além de nós, porque algumas vezes, quando nós, como os nossos profetas sempre falam, quando nós não sentimos o desejo de orar, é naquele momento que nós devemos orar. E algo bem interessante, gostaria de deixar claro para vocês e dizer para vocês o quanto o inimigo ele é astuto.
O inimigo, quando ele tenta destruir uma família, ele vai procurando um alvo que esteja mais fraco. Deixa eu fazer aqui uma experiência de uma família. Essa família de 3 pessoas, o marido e um filho, né? O alvo central do inimigo sempre é o sacerdócio, né? Porque ele sabe que o sacerdócio, através do sacerdócio que a igreja e as coisas na igreja acontecem. Mas se ele não conseguir derrubar o líder da família, ele vai procurar, porque ele não consegue derrubar os seus dardos, as suas flechas, as suas espadas, não consegue chegar nele. Por quê? Porque ele está orando, ele está jejuando, ele vai ao templo, ele faz estudo das escrituras, ele vai tentar quem? A esposa. E se a esposa ela não estiver orando, não estiver jejuando, ele vai procurar. Se ela estiver orando, jejuando, os dois estão fortes. Aí ele vai procurar quem? O filho. E aí, se o filho também estiver fazendo, ele vai procurar alguém ao redor, o pai, o irmão. Vocês conseguem compreender como astuto o inimigo é? Conseguem compreender, meninos? Sim. Irmã, na verdade, a escritura que eu li ontem, que tem muito a ver com o que a senhora estava falando, que Sim. é 3, versículo 34 e 35. Na ocasião, ele fala que no 51º ano, salvo pelo orgulho que começou a manifestar-se na igreja, não na igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja. Então, o orgulho é o que distanciou as pessoas dentro da igreja para fora. E o que era a solução para as pessoas naquele momento, quando havia tanto orgulho ao redor deles? Ele fala que, não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo, e sim purificando e santificando o coração. Santificação é essa resultante da entrega de seu coração a Deus. Só parafraseando o que a senhora disse. Muito obrigado pela sua contribuição. Realmente essa escritura ela caiu como uma luva, né? E é isso que acontece. Se nós não nos fortalecermos, e um conselho para as mulheres, eu lembro que alguns anos atrás, logo quando foi montada, foi chamada a presidência da estaca, que eu faço parte, o meu marido foi chamado como conselheiro e a presidente da Sociedade de Socorro da estaca, ela deu um conselho para mim. Ela falou: irmã, ore pelo seu marido. O inimigo vai tentar destruir. Ele vai no alvo que é ele. O meu conselho para vocês, durante aquela época da estaca, muitas coisas ruins aconteceram na minha estaca. Muitos casais se separaram, muita destruição de família. E não tenho dúvida de que o inimigo realmente ele estava tentando destruir. Mas acho que também foi uma época em que eu mais orei e jejuei, né? E o que eu quero dizer para vocês, irmãs que estão na aula, irmãos que estão também, orem, os que são casados, orem por seus maridos, orem por suas esposas, protejam o lar de vocês, fortaleçam o seu lar, criem o seu alicerce, vão ao templo. Os que não têm convênio ainda, procurem fazer seus convênios. Nós vamos ver na parte da aula, o presidente Nelson ele vai dar um conselho. Ainda aqui, ele ainda termina de dizer, ele fala assim, ó, então pergunto, o templo encontra-se no cerne do fortalecimento de nossa fé e de nossa força espiritual, porque o Salvador e sua doutrina são a essência do templo. Por meio das instruções e pelo Espírito, amplia a nossa compreensão a respeito de Jesus Cristo. As ordenanças essenciais nos unem a Ele por meio dos convênios sagrados do sacerdócio. Então, à medida que cumprimos nossos convênios, Ele nos inverte com seu poder de fortalecimento e cura. E como nós precisamos do seu poder nos dias que estão por vir. Gostaria de testificar para vocês, assim como o presidente Nelson falou, eu sei que o Senhor ele vai nos fortalecer, ele vai nos investir com esse poder do alto, se nós buscarmos, se nós clamarmos por ele. Eu sei disso, senti isso na minha vida muitas vezes, vocês nem imaginam o quanto.
Eu sei que realmente o Senhor, é presidente Nelson, essa última frase dele, eu gostaria de dizer para vocês que me dá até um friozinho, porque ele diz que, ah, como nós precisamos disso, por coisas que ainda estão por vir, né? Então eu sei que realmente essa é uma época muito difícil, mas ainda vai piorar, né? Mas nós hoje temos um templo em nossa cidade. Nós podemos nos fortalecer. O mais triste, gostaria de dizer para vocês, é que muitas pessoas ainda não frequentam o templo. Sou oficiante na quinta-feira e muitas vezes o templo, a iniciatória, a sessão de vestidura, ela para funcionar, ela tem que estar com oficiante. Entendem? Então, nós precisamos realmente buscar essa força no templo. Nós precisamos ir ao templo. Algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Vou compartilhar enquanto vocês pensam aí, querem compartilhar, vou só abrir aqui de novo o slide. Sim, e aí, me digam, algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Posso prosseguir? Letícia, você consegue ler para nós? Consigo sim. Uma ordenança recebida no templo se chama investidura. É essa? Uhum. A palavra investidura significa dádiva. E a investidura do templo é realmente uma dádiva de Deus. A ordenança consiste de uma série de instruções e inclui o convênio de a pessoa viver em retidão e seguir as exigências do Evangelho. A investidura concentra-se no Salvador, seu papel no plano do Pai Celestial e o compromisso pessoal de cada membro em segui-lo. Muito bem. E ele continua aqui. Dá para ler, Marcos, para a gente? Deixa eu voltar aqui. Alguém que gostaria de comentar sobre essa ordenança chamada investidura? Algum comentário sobre essa citação? Tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque ele menciona que é uma série de instruções, né? E eu particularmente amo fazer investidura. E sempre quando eu vou, eu atento bastante para cada detalhe, porque existe tanto que aprender em cada detalhe da, das sessões, de tudo que acontece lá. Então, eu, de, bom, toda vez que a gente vai, a gente sempre aprende um pouco mais, né? Mas é interessante como a gente vai recebendo como passo a passo. Literalmente, é como diz aquela escritura, vai crescendo de graça em graça. Então, o Senhor, ele sempre nos dá uma coisa que a gente precisa naquele momento. E aí, quando a gente trabalha em cima daquilo, quando a gente começa a desenvolver aquilo na nossa vida, que já conseguimos lidar com mais facilidade, aí ele já nos leva a algo mais elevado. E isso é uma coisa que eu gosto muito na investidora, né? Porque a gente tem a oportunidade de crescer pouco a pouco, de aprender pouco a pouco, de receber sempre um pouco mais do que a gente precisa. E é incrível como aquilo vai moldando a gente sem a gente perceber. E eu estava vendo muito isso. Esses dias mesmo eu estava pensando sobre isso, sobre as minhas metas, as coisas que eu fiz, porque estava pensando que, tipo, daqui a 4 meses o ano acaba, né? E aí eu ponderei um pouquinho sobre tudo que aconteceu do início do ano até aqui, desde quando eu comecei a frequentar o templo e o quanto ele me ajudou, em muitos sentidos, como se eu pudesse, literal, definir o templo como com uma palavra, eu não tenho dúvidas que seria cura. E é uma coisa que eu venho muito, pelo menos estou tentando focar muito isso na minha vida, porque nós somos seres que precisamos de cura, né?
A gente vive em um mundo doente, a gente vive em um mundo onde tem pessoas que acabam nos adoecendo, mas ao cumprirmos com os nossos convênios, a honrar os convênios, a gente se cura e ajuda a levar essa cura a outras pessoas, a alcançar outras pessoas. E isso é uma das coisas que eu mais gosto no templo, né? É como ele é uma fonte de água viva para nós e como ele nos ensina a levar luz a outras pessoas. Muito obrigado, Letícia, pela sua experiência, pelo seu exemplo. E, sem dúvida nenhuma, essa cura é necessária para todos nós, né? E realmente a investidura ela é algo maravilhoso. É incrível, né? Como você falou, a cada momento que a gente está lá, embora a gente já tenha passado vários tempos, tenha ido várias vezes, mas ainda assim você aprende uma coisa nova. Algo que você não percebeu em uma outra, e você percebe, e você vai sempre aprendendo. Então, isso realmente é muito maravilhoso. Quem pode ler essa outra citação para nós aí? Eu posso. Uma experiência da vida de Jacó, um profeta do Velho Testamento, ilustra a importância dos convênios. Na juventude, Jacó foi enviado por seu pai a uma cidade distante, com uma designação específica. Durante a viagem, ele montou um acampamento. Certa noite, teve uma visão. Ele viu o Senhor e conversou com ele. O Senhor fez promessas específicas a Jacó em relação a ele próprio e à sua posteridade. Depois da visão, Jacó ergueu uma pedra como um memorial da experiência que tivera. Também deu ao lugar o nome de Betel, que significa a casa de Deus. Nessa ocasião sagrada, ele também fez uma promessa a Deus, de que seria fiel na observância de um mandamento específico. Muito bem, Daniela, você pode continuar lendo em relação a essa citação. O presidente Romney, ele falou algo bem interessante. Você pode continuar lendo, por favor? O presidente Marion G. Romney disse o seguinte a respeito dessa experiência. Quando Jacó viajou de Berseba para Harã, ele teve um sonho no qual se viu na terra, ao pé de uma escada que chegava ao céu, e viu o Senhor no topo da escada. Ele viu anjos subindo e descendo a escada. E Jacó percebeu que os convênios que havia feito com o Senhor eram os degraus da escada que ele mesmo teria de subir a fim de obter as bênçãos prometidas. Bênçãos que lhe dariam o direito de entrar no céu e habitar com o Senhor. Assim como Jacó, que teve de galgar degrau após degrau da escada para chegar ao céu, nós também precisamos receber as ordenanças e os convênios do templo e obedecer a eles, a fim de voltarmos à presença de Deus e nos tornarmos semelhantes a Ele. E aí, meninos? Que comentário se pode fazer em relação a essa citação do presidente Romney? Eu acho bem interessante, né, que é, é bem assim mesmo, né, degrau por degrau. A gente, desde quando a gente conhece a igreja, a gente vai indo aos poucos e até o fim da nossa vida, a gente um dia de cada vez, um degrau de cada vez, a gente sempre vai aprendendo aos poucos. E eu acredito que ninguém realmente vai aprender tudo aqui. A gente vai buscando subir esses degraus, mas a gente não vai alcançar realmente o conhecimento de todas as coisas aqui. Mas é, é interessante essa analogia que ele faz, né? Cada mandamento que a gente obedece, cada melhoria que a gente faz na nossa vida é um degrau que a gente sobe em direção a retornarmos à presença de Deus. Muito bem, muito obrigado, Daniela. E é engraçado, né? Eu já tinha dado aula em relação sobre essa história de Jacó, né? E essa situação do presidente Romney, eu fiquei pensando, né? Realmente na nossa vida é assim, como a Daniela bem colocou. Alguém mais gostaria de comentar? O nosso tempo terminando.
Quem consegue ler? Eu posso ler, irmã. Por favor. O presidente Boyd K. Packer explicou que o templo é o destino final de nossa jornada terrena do Evangelho. Todos os caminhos levam ao templo, pois é nele que somos preparados em todas as coisas para nos qualificar a entrar na presença do Senhor. E aí? Olha só, continua lendo para nós essa última citação aí para a gente avançar um pouquinho. As ordenanças e os convênios do templo não são apenas importantes para nossa exaltação, são necessários. O presidente Packer disse também: as ordenanças e os convênios tornam-se nossas credenciais para a admissão em sua presença. Ser dignos de recebê-los é a busca de toda uma vida. Honrá-los posteriormente é o desafio da mortalidade. Obedecer finalmente aos convênios feitos com Deus é a meta mais importante que podemos ter nesta vida. Como afirmou o presidente Russell M. Nelson, o maior elogio que pode ser conquistado nesta vida é o de ser conhecido como o guardador de um convênio. As recompensas para o guardador de convênios serão recebidas tanto nesta vida quanto na vida futura. Muito bem, meninos, eu quero ouvir o comentário de vocês em relação a essa citação para a gente terminar a aula, que aí eu vou terminar só com uma citaçãozinha, mas eu quero ouvir vocês enquanto eu procuro aqui a citação que eu quero para nós terminarmos a nossa aula. Irmã, Pode falar. eu considero essa descrição que ele falou aí muito relacionada à parábola dos talentos. A parábola dos talentos foi dado o talento a essas pessoas. A maneira como elas decidiram usar esse talento, no caso, vamos dizer, nossos convênios. Nós recebemos nossos convênios após irmos eles. Agora, se a gente decidir enterrar isso e não fazer nada, não vai fazer muita diferença na nossa vida. Mas se nós decidirmos magnificar esse convênio, fortalecê-lo cada dia da melhor maneira que nós podemos, o Senhor vai nos abençoar com isso, sabe? Muito bem, muito bem. Exatamente isso. Nós temos que ir subindo lentamente para pegar as bênçãos do Senhor. Antes de terminar a aula, eu não poderia jamais deixar de que vocês lessem para mim essa citação aí. Quem consegue ler aí, eu acho que começa aqui. Não, é aqui, bem aqui. Quem consegue ler aí para a gente, para terminar a nossa aula? Tem duas últimas citaçõezinhas que é muito importante. Deixem que o Senhor, por meio de seu Espírito, ensine-os e inspire-os nesse local sagrado. Prometo-lhes que com o templo se tornará um lugar de segurança, consolo e revelação. Se eu pudesse falar pessoalmente a cada jovem adulto, suplicaria a eles que procurassem um companheiro ou uma companheira com quem pudessem ser selados no templo. Vocês podem se perguntar que diferença isso fará em sua vida. Prometo-lhes que lhe fará toda a diferença. Ao se casarem no templo e ao frequentá-lo diversas vezes, vocês serão fortalecidos e guiados em suas decisões. Se eu pudesse falar a cada marido e mulher que ainda não foi selado no templo, suplicaria a eles que tomassem as medidas necessárias para receber suas ordenanças decisiva e transformadora. Isso fará alguma diferença? Apenas se vocês quiserem progredir e ficar juntos para sempre. O desejo de estar juntos para sempre não fará com que isso ocorra. Nenhuma outra cerimônia ou contrato o fará. Bem, pode continuar, Letícia. Se eu pudesse falar a cada homem ou mulher que anseia pelo casamento, mas ainda não encontrou seu companheiro eterno ou sua companheira eterna, eu os exortaria a não esperar o casamento para receber a investidura na casa do Senhor. Comecem agora a aprender e vivenciar o que significa estar armados com o poder do sacerdócio. E cada um de vocês que fez convênios do templo, suplico que busquem em espírito de oração e consistentemente compreender os convênios e as ordenanças do templo. Portas espirituais se abrirão. Vocês aprenderão como abrir o véu entre o céu e a terra, como pedir que os anjos de Deus os atendam e como receber orientação do céu de um modo melhor. Seu empenho diligente para fazer isso vai consolidar e fortalecer o seu alicerce espiritual.
Muito bem, obrigado, Letícia. E eu quero ouvir os comentários finais de vocês em relação a essas duas citações que a gente leu aí, para nós terminarmos a nossa aula. Gostaria de ouvir vocês. Irmã, eu lembrei da minha experiência recente, né? A gente estava com uma dificuldade para se selar em relação quanto à família, né? Eu ainda não tinha minha investidura e eu lembrei durante essa situação que ele pede, né, para quem ainda não puder ser selados, que façam a ordenança da investidura, né? Que realizem essa ordenança. E é incrível, realmente, tipo, não existe poder maior do que esse, e foi a melhor decisão que eu fiz realmente de buscar isso. E o profeta, ele sabe realmente o que a gente precisa, né? Ele sabe que, como a senhora tá falando antes, né? Que esses são tempos difíceis e a gente precisa realmente fazer convênios com ele para a gente ter forças para passar por esses tempos. Então, o consolo e a força que eu recebi fazendo a minha investidura, eu não poderia ter de nenhuma outra forma, eu sei disso. E frequentar o templo semanalmente, relembrar a minha investidura através da investidura vicária que eu faço por cada pessoa que já se foi, né? É, realmente me abençoa de muitas formas. Então, eu lembrei durante essa situação e eu falo a mesma coisa para quem estiver passando pelo que eu passei, essa dificuldade de selamento como família, né? Por alguma questão que não pudesse. Façam sua investidura, não esperem. É, isso vai fortalecer muito cada um que fizer. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, meninos, pela participação de vocês. Assim, o testemunho de vocês, a experiência de vocês me fortalecem a cada vez mais. Para terminar a aula, eu gostaria de prestar meu testemunho e gostaria de dizer para vocês as palavras do presidente Nelson. Né? Em uma citação anterior, ele fala que ainda tem algumas pessoas que vão ao templo e não conseguem ainda sentir nada. Ah, mas não é o que eu imaginava. E ele diz: busquem o Espírito. Deixem que o Senhor, por meio do Espírito dele, ensine vocês nesse local sagrado. E aí, esse é meu pedido para vocês durante essa semana, que vocês possam ir ao templo e que vocês deixem o Senhor agir na vida de vocês. Vocês permitam que ele possa ensinar naquele local sagrado, inspirar vocês e revelar para vocês muitas coisas que vocês precisam saber. Gostaria também de dizer, assim como a Daniela falou, e é muito importante que, se por algum motivo você ainda há tanto tempo, não, eu só vou fazer investidura quando eu for com meu marido para selar, mas está tendo alguns problemas, algumas dificuldades, algumas provações, vão ao templo, façam a investidura de vocês. Eu sei que realmente comecem a frequentá-lo. Eu sei que o templo ele vai fazer total diferença na vida de vocês. Eu sei que ele vai fortalecer cada um de vocês. Ele diz mais, se ainda não encontrou a pessoa eleita, então só vai e faça a sua investidura. Esse é meu pedido para vocês. Vocês, para aqueles que ainda não têm investidura, que possam procurar o seu bispo, ajustar a sua vida e possam fazer a sua investidura. Para aqueles que já têm investidura, para aqueles que já são selados, para que eles possam ir ao templo e buscar realmente a ajuda do Senhor. Sou grata ao Pai Celestial por termos um templo hoje em nossa cidade. O quanto é bom quando você está com algum problema, algumas coisas, você corre e vai ao templo buscar o colo do Senhor. Então, que essas semanas vocês possam lembrar disso e possam ser fortalecidos pelo templo. Minha aula e meu testemunho que eu gostaria de deixar em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmã Simone, pela excelente aula. Muito obrigado pela participação de todos. Só um lembrete, aqueles que ainda não assinaram a lista de frequência, que são novos aqui entre nós, de repente, é só você ir no chat aqui do Zoom e lá vai ter um link. Você só clica nesse link e preenche as informações. Coloca seu nome, sua ala, estaca, certinho, com o WhatsApp também.
e já conta a frequência e a matrícula de vocês, tá bom? Vamos lá. Iago, Preciso de um voluntário para fazer a oração para nós, ou uma voluntária? Quem se habilita? Eu posso fazer. Então, Dani, pode fazer para nós? O Iago pode fazer na Tá. próxima. Com Obrigado. licença. participação na aula. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.